Bom dia, meus irmãos e meus amigos, que Deus nos abençoe de uma forma muito especial nesse dia. Aliás, Deus já começou nos abençoando de uma forma especial com esse dia lindo que Ele nos deu. Os irmãos já puderam certamente contemplar o brilho do sol, não é? Este céu tão lindo e certamente a presença do Espírito Santo de Deus mobilizando o nosso coração, mexendo com a gente, trazendo a gente para perto de Deus, né, inspirando o nosso coração, nos alegrando, nos dando paz, enchendo-nos de esperança. Meus irmãos, são tantas as obras de Deus na nossa vida e por todas elas nós devemos adorar o seu nome, devemos prestar culto a Deus, toda a gente, todo o povo de Deus que percebe esta ação de Deus, deve buscar a Deus, deve aproveitar esse tempo para estar na presença de Deus e assim seremos sempre cuidados pelo Senhor, muito abençoados, edificados pelo Senhor, fortalecidos pelo Senhor. É um tempo para buscarmos a Deus de todo o nosso coração. Quero agradecer a você que nos ouve nesta manhã e a minha oração é de que todos sejam abençoados, em especial todos os nossos irmãos enfermos. Temos muitos irmãos enfermos, meus irmãos em especial, como disse a nossa irmã Geni, a irmã Eleonora e a irmã Erotides. Nós devemos, como igreja do Senhor, como família, somos uma família, devemos também, com a família desses irmãos, suplicar a Deus a bênção sobre a vida dessas queridas irmãs e sobre todos aqueles irmãos que nós sabemos que passam grandes provas, grandes lutas, que nós possamos então interceder a Deus por todos eles. Eu quero nesta manhã compartilhar uma palavra com você muito edificante, edificou muito meu coração e eu estou assim contente, feliz de poder compartilhar isso que Deus tem falado ao meu coração através da sua palavra e eu quero convidar você para abrir a palavra de Deus e vamos ler apenas um versículo para iniciar, né? Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, o versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam corajosos e fortes. São 3 conselhos neste único versículo, 3 conselhos. E eu pensei aqui numa série, até porque eu não quero esgotar esse pensamento hoje. Domingo que vem pela manhã eu continuo meditando sobre esta palavra, mas coloquei aqui uma mensagem: 3 conselhos para a vida. E o primeiro conselho que quero apresentar aos irmãos e amigos nesta manhã é neste versículo. Na Nova Tradução da Linguagem de hoje, diz assim: estejam alertas, fiquem firmes na fé e sejam corajosos, sejam fortes. Texto profundo, né, irmãos? 3 conselhos que eu quero discorrer com você nesta manhã e peço que você acompanhe. Então, o primeiro, nós queremos dividir em 3 partes este único versículo. Estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos e sejam fortes, disse Paulo. Paulo escrevendo aos irmãos de Coríntios que sentiam perseguições, provas, apertos também na vida como cristãos. E nós também não somos diferentes desses irmãos, passamos muito mais esse tempo ainda, né? Aflições, dores, perseguição, aperto, prova, lutas de todos os lados. Então, meus irmãos, estes são conselhos de quem conhece, vê e percebe os perigos da vida. Paulo, mais do que ninguém, conhecia os perigos da vida. Esta é uma visão, um conselho de quem compreende que uma tempestade pode chegar de repente e mudar a calma do dia, nos arrancar do nosso conforto, destruir os nossos projetos e sonhos, nos arrastar para situações de medo e de pânico e até de tirar a vida. Uma tempestade também pode arrancar tudo que uma pessoa ou uma família construiu ao longo do tempo, não é verdade? É triste ver na televisão depoimentos de catástrofes que acontecem, tempestades, né? E que deixam como resultado muitas famílias desabrigadas, desalojadas, sem teto, sem nada, perdem tudo, não é? E também muitas vezes há muitos mortos nessas tragédias. Mas essas palavras, meus irmãos, vêm do apóstolo Paulo. Ele não dá conselhos por ser alguém pessimista,
que alguém que está sempre esperando o pior. Não é esse o objetivo, e Paulo não era assim. Ele tinha certezas que o protegiam do pessimismo, e eu e você precisamos também termos certezas, convicções, conhecimento, segurança, nosso coração sobre a palavra de Deus, exatamente para eliminarmos o pessimismo na nossa mente, não é verdade? Então, meus irmãos, por exemplo, ele confiava em meio a qualquer circunstância, o fato da vida, de que Deus é capaz de agir para o seu próprio bem, para o nosso bem. Ele tinha certeza de que Jesus em Jesus ele era mais do que vencedores, e nós gostamos de compartilhar isso, de declarar este versículo, né? Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, e somos mesmo. Então Paulo tinha essa segurança, tinha essa certeza, tinha essa firmeza. Como é bom, meus irmãos, ter essas convicções no coração a respeito de Deus, a respeito do seu amor e a respeito das suas promessas infalíveis para mim e para você. Conhecemos bem o cântico de vitória, né, lá de Romanos 8, né, quando ele começa dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou. Tem tantas declarações de Paulo, meus irmãos, que são tremendas, e nós precisamos sempre ter essas palavras na nossa mente, refrigerando a nossa mente, fortalecendo a nossa fé e nos encorajando para enfrentarmos todas as dificuldades, todas as vicissitudes que vêm contra nós. Mas, meus irmãos, eu quero chamar a atenção de todos neste momento para algo muito sério. Com essas palavras, o conselho do apóstolo Paulo revela que ele é um homem atento e experimentado na vida. Ele tinha clareza dos riscos e lutas a que estamos sujeitos, especialmente para aqueles que desejam viver como seguidores de Cristo. Nós temos falado muito sobre como deve ser a vida de um verdadeiro seguidor de Cristo, né? Você que tem acompanhado as mensagens deve estar percebendo isso. Nós somos seguidores de Cristo e temos que ser seguidores de verdade, não é? O mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus. E, meus irmãos, nunca nós devemos ignorar isso. Nunca houve um tempo em nossa história que exigisse de mim e de você tanta vigilância. Você compreende isso? Você concorda com isso? Você percebe isso? Que há pessoas que estão dormindo, não estão nem percebendo o que está acontecendo à sua volta. Estão esperando a banda passar, né? Para mostrar a cara, para sair para fora, e não é esse o caso. Diante disso, o apóstolo Paulo aconselha vigilância. Jesus também aconselhou vigilância aos seus discípulos, meus irmãos, esclarecendo que o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Você pode ler o texto de Mateus, capítulo 26, o verso 41, Jesus falando aos seus discípulos. E é sobre isso que eu quero me deter um pouco mais. Com essas palavras, Jesus estava alertando os discípulos sobre um perigo que poderia vir de dentro de nós. Meus irmãos, de dentro de nós. Você já percebeu que vivemos tão desatentos que só consideramos os perigos que vêm de fora, mas os que são de dentro são muito mais desastrosos, segundo as palavras de Jesus? O texto, meus irmãos, é aqui que nós estamos apresentando, né? Que vamos apresentar, que Jesus disse para os seus discípulos, o Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 19. Você pode abrir a sua Bíblia e conferir comigo. Mateus 15, 19. Olha o perigo que Jesus está alertando os seus discípulos. Porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. Meus irmãos, tem coisa pior do que isso? Que mal seria pior do que aquele que está hospedado em nossas paixões, em nossos desejos e até em nossos temperamentos, meus irmãos, e os anseios da nossa vida? Jesus está dizendo que este mal, esta gama de mal, esta gama maléfica nos habita. Isso que Jesus está dizendo. Muitos estão confinados, escondidos, fazendo de tudo para se preservar deste vírus invisível que vem de fora. Vem, sabe lá de onde, não é? E ignoramos um mal iminente que habita o nosso próprio coração. Você já pensou nisso? Meus irmãos, que coisa terrível. Porém, meus irmãos, ansiamos logo por uma vacina, na esperança que sejamos imunizados contra este mal
que vem de fora. Porém, muitas vezes permanecemos desatentos contra um vírus chamado pecado, que entrou no coração de Adão e Eva lá no passado, né? E do qual a única vacina para este mal é o sangue de Jesus. Meus irmãos, a Bíblia diz que o sangue de Jesus é o que nos purifica de todo o pecado. 1 João, no capítulo 1, verso 7, diz assim: se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Que bênção, meus irmãos! Aleluia! Louvado seja Deus por este sangue que foi vertido na cruz, derramado por mim e por você, para nos limpar, para nos vacinar contra este vírus terrível do pecado e tirar todo o domínio dele da nossa vida. Que bênção! Pergunto, você já foi vacinado com o sangue de Jesus? Pense nisso. Se sim, tem experimentado dia após dia esta obra poderosa de Deus agindo em você, trazendo você para a luz, ajudando você a ter comunhão com os irmãos e purificando todos os pecados que vêm de dentro de você, não deixando os pecados escurecer a sua vida e acabar destruindo você? Interessante pensar, meus irmãos, que o mundo espera ansioso a vacina para ficar livre do vírus e voltar a ter liberdade, a liberdade que tínhamos antes. Liberdade de ir e vir, de sair, de se divertir, de viajar, de encontrar-se com os amigos, de ir ao cinema, de ir num show, de ir em encontros ou festas, etc. O conceito do mundo sobre liberdade é que você é livre para fazer o que bem entender da sua vida, usufruir dos prazeres deste mundo e que ninguém tem nada a ver com a sua vida, que ninguém tem nada a ver com isso. Mas vejam, meus irmãos, o conselho do apóstolo Tiago, no capítulo 4, versos de 1 a 4. Eu leio na Nova Tradução da Linguagem de hoje, que diz assim: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas não podem tê-las. Estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus, e quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Meus irmãos, Tiago está falando para crentes. É uma carta universal. Gente infiel, segue o texto dizendo: será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Que texto profundo, meus irmãos, impactante para o meu coração, para o seu coração nesse momento. Enquanto que na perspectiva cristã, meus irmãos, ser livre significa você ter condições por conta própria, claro, com o auxílio do Espírito Santo que habita no coração do salvo. Não vou nem dizer no coração do crente, meus irmãos, porque tem muitos crentes que ainda não foram salvos. São crentes porque creem intelectualmente, mas não nasceram de novo. Pois é, esses têm condição de dizer não ao pecado. Os que foram salvos têm condição de dizer não ao pecado, exatamente porque esse pecado que vem de dentro, não é? Ele só pode ser contido, desfeito, curado, eliminado na nossa vida, porque Jesus nos salvou e o sangue dele nos purifica de todo o pecado. E o Espírito Santo de Deus que passou a habitar em nós, meus irmãos, ele trabalha na nossa vida, ele sinaliza para nós o pecado quando quer vir, quando quer aflorar em nós. Meus irmãos, nós não pecamos mais sem consciência. Nós temos hoje consciência dos nossos pecados. Nenhum cristão, nenhum salvo por Cristo Jesus, uma pessoa que nasceu de novo, pode dizer que peca sem conhecer. O Espírito Santo de Deus está dentro de você. E ele é o sinalizador dos pecados que nos habitam e muitas vezes querem afluir para nos destruir. E graças a Deus que o Espírito Santo de Deus está em nós, meus irmãos. A Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
há uma luta, há uma guerra dentro de nós para nos dar a vitória contra os pecados que nos habitam, contra este vírus terrível que nos habitam os nossos desejos, habitam os nossos sonhos, nossos prazeres. Meus irmãos, que coisa terrível. Mas o Espírito precisa mesmo estar dentro de mim e de você. E isso só acontece quando nós nos convertemos a Jesus. Porque um dia fomos tocados pelo poder do Espírito Santo. Fomos por ele convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Reconhecemos nosso pecado, reconhecemos também que só Jesus poderia nos salvar da condenação da qual fomos convencidos por ele. Meus irmãos, que obra perfeita e maravilhosa que Jesus fez e faz na nossa vida. Nos rendemos a Jesus, arrependidos e cremos nele, nos entregamos pela fé a ele, fomos salvos, fomos perdoados, fomos libertos, transformados, libertos da condenação eterna e trazidos para ele por sua graça. E agora ele em nós fala por nós e nos livra do domínio do pecado que nasce dentro de nós. Que obra limpa, meus irmãos, que obra poderosa, que obra tremenda de Deus na nossa vida, na vida do crente. Quando Paulo diz, estejam vigilantes, é porque agora como salvos temos a luz de Cristo. Quem está na luz vê o bem e vê o mal. Interessante isso, não é? Quem está no escuro só vê o mal. É porque agora como salvos temos a luz de Cristo que está em nós. Quem está na luz vê o bem e vê o mal. Meus irmãos, quem está na escuridão só vê o perigo. Ele não vê onde pisa. Ele não discerne o que está certo, o que está errado. Ele é cego, é surdo, insensível, perde a direção, está sempre inseguro, sofre medos, pavores, inseguranças. Que coisa terrível, meus irmãos. Se eu digo que eu sou salvo, então devo viver como salvo, andar como salvo. Porque ser salvo é viver como salvo. Como pode alguém dizer que é salvo e viver como perdido, andar como perdido, proceder como perdido, falar como perdido? Meus irmãos, não tem lógica isso. Por isso que Jesus fez toda esta obra poderosa na minha vida e na sua vida, na vida de quem nasceu de novo, na vida de quem se rendeu a Ele pela fé, arrependido e confesso. Coisa tremenda. João 3, Evangelho de João capítulo 3, verso 21, olha o que diz. Mas aqueles que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Que obra linda! Meus irmãos, que bênção ser salvo, ser cristão de verdade, ser guiado, dirigido pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Gosto muito da letra do hino 403, você deve conhecer. Eu canto este hino muitas vezes, gosto demais. Olha a primeira estrofe que diz: perdido andei na escuridão, mas Cristo me encontrou, e com a luz do seu amor as trevas dissipou. Eu alegre vou na sua luz, pois agora Cristo me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome de Jesus. Ah, meus irmãos, que bênção! Eu termino chamando a sua atenção para os perigos que vêm de dentro de nós, os nossos próprios pecados, que nos afastam de Deus e sofremos as consequências danosas do seu efeito dentro de nós. E não só nós sofremos, as pessoas que nos cercam também sofrem. Que o Senhor seja louvado por esta palavra e que nos dê a graça de vivermos com Ele, meus irmãos, como cristãos de verdade, santos e amados do Senhor. Eu quero deixar essa palavra para o seu coração e pedir que você comece a considerar o perigo que vem de dentro. O perigo que vem de fora, nós já estamos há 6 meses ouvindo todos os dias informações, como se proteger, como se livrar, né? Como combater, como tratar
este vírus invisível e terrível que tem ceifado a vida de muita gente. Mas, meus irmãos, este vírus terrível do pecado que habita em nós, esse mata e leva para o inferno. Nós precisamos de Jesus. Eu queria fazer um apelo aqui. Como eu disse, há muitos crentes. Crente é aquele que crê. Mas às vezes só cremos intelectualmente. A nossa fé deve atingir o nosso coração, mudar a nossa vida, transformar a nossa vida. E nós devemos nos tornar cristãos, salvos, redimidos pelo sangue de Jesus, purificados pelo sangue de Jesus. E agora salvos, agora como cristãos verdadeiros, meus irmãos, viver como cristãos. Viver como cristãos de verdade. Você é cristão? Se sim, segunda pergunta, você tem vivido como cristão? Você tem buscado a Deus, tem orado a Deus, tem lido a sua palavra, tem buscado desenvolver comunhão com Deus? Você tem vida com Deus? Você tem deixado o Espírito Santo de Deus dirigir você como cristão? Porque não tem lógica, como cristão, andar como uma pessoa do mundo. Deixa essas palavras para você pensar, refletir e responder para você mesmo e para Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Um grande abraço, fique na paz de Jesus. Domingo que vem pela manhã, nós vamos continuar fazendo essas considerações, continuando com esses conselhos de Paulo para a minha vida e para a sua vida, ok? Deus te abençoe, um grande abraço.